Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje nós vamos rever os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de março de 2014, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, uma semana que nós tivemos uma distribuição diferente de processos no sentido da quantidade. Foram relativamente poucos processos, mas muito debatidos, tanto na sessão da quarta quanto da quinta-feira. Na quarta-feira, um destaque para o tema concurso público e contratações temporárias. Os ministros se debruçaram sobre leis de Minas Gerais e do Maranhão que dispunham sobre formas de contratação temporária e alegava-se o Procurador-Geral da República que isso violaria o princípio do concurso público. E na quarta-feira houve uma deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca de matéria penal, como normalmente às quintas-feiras acontece, rejeitando o recebimento de uma denúncia contra Antony Garotinho e também decidindo sobre a declinação da competência do Supremo ou não em caso de renúncia de parlamentar que teria prerrogativa de foro para que a sua ação penal prosseguisse aqui no Supremo Tribunal Federal. Até o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma sugestão para que se criasse aqui no Supremo Tribunal Federal um critério objetivo para saber a partir de que momento a renúncia ao mandato de um parlamentar poderia interferir nessa prerrogativa de foro para que o processo pudesse ou continuar tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal, uma ação penal, isso tem que ser bastante claro, ou se declinaria para o juiz de primeiro grau ou o juiz de primeira instância para dar prosseguimento a esse processamento. Os ministros não chegaram a fixar esse critério efetivamente, isso pode voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas já houve uma decisão acerca da declinação, principalmente no caso do deputado que renunciou, Eduardo Azeredo. Então, uma semana com decisões importantes tomadas no plenário, como não poderia deixar de ser, já que estamos diante de um órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mas uma semana bastante proveitosa em termos dos rendimentos e de ações diretas de inconstitucionalidade que acabaram sendo julgadas nesta semana. E é o que nós vamos ver agora, começando, portanto, com a sessão da quarta-feira. Uma lei de Minas Gerais que efetivou professores sem concurso público foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros também finalizaram um julgamento que tratava da contratação de profissionais da saúde para as Forças Armadas que atuam na Amazônia. O julgamento dessa ação tinha sido interrompido após um pedido de vista do ministro aposentado Eros Grau. Na sessão, o ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator, o ministro Joaquim Barbosa. O presidente do Supremo havia se posicionado no sentido de considerar a ação parcialmente procedente e declarou que alguns pontos da Lei 9.849 de 1999, que estava sendo questionada, são constitucionais e outros inconstitucionais. Reafirmou que a contratação temporária de profissionais do serviço público somente deve se dar em caráter excepcional, conforme dispõe a Constituição. O entendimento foi seguido pelos demais ministros. Outro caso também envolvendo a contratação temporária de professores foi analisado pelo plenário. A Procuradoria-Geral da República questionava a Lei 6.917 de 1997 do Maranhão. De acordo com a PGR, atividades consideradas ordinárias, usuais ou de caráter permanente só podem ser prestadas por professores ou servidores concursados. A lei em questão, ela abre a possibilidade para o Estado de contratação de professores, instrutores para oficinas pedagógicas e profissionalizantes para todos os níveis de ensino naquela unidade federada. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou inicialmente pela improcedência da ADI. De acordo com ela, a norma traz no texto a questão de excepcionalidade da contratação desses profissionais por tempo determinado. A Lei Maranhense 6915 de 97 explicita suficiente e exaustivamente as situações que poderiam vir a caracterizar a possibilidade de, havendo necessidade temporária, priorizar-se a contratação de
a contratação, além de indicar a duração da contratação e vedar a prorrogação, que é o que acontecia naquele outro caso. É específica. No artigo 4º se tem: as contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos máximos. E aí se arrolam quais são esses prazos: 6 meses, 6 meses nos casos de educação, 12 meses nos casos tais. Conforme salientado pelo advogado-geral da União, a jurisprudência deste Supremo firmou-se no sentido de que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a hipótese ser prevista em lei, que foi; b, o tempo ser determinado em norma legal, foi; c, necessidade temporária de interesse público devidamente justificado, foi; e d, interesse público excepcional, que no caso é a educação. E, neste sentido, são precedentes as ADINs 3210, relatada pelo ministro Carlos Veloso, 2229, relatada pelo ministro Carlos Veloso, e 1500, também relatada pelo ministro Carlos Veloso. Essas condições foram devidamente preenchidas, a meu ver, pela lei impugnada, pelo que não se pode reconhecer a eiva de inconstitucionalidade suscitada pelo Procurador-Geral da República com as vênias dos que pensam em sentido contrário. A autorização na norma questionada tem respaldo, a meu ver, no artigo 37, inciso 9, não representa contrariedade ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, porque eventual inconstitucionalidade somente existiria se adotasse uma interpretação desarrazoada, levando ao desvirtuamento da norma, aplicando-a a casos desprovidos da excepcionalidade e que representassem necessidade de contratação duradoura e contra os próprios termos da lei. Isso subverteria, aí sim, a regra geral do concurso público como forma de acesso ao cargo público, tornando regra o que é exceção. Mas possíveis desvios e excessos cometidos pelo administrador público na aplicação do artigo 2º, inciso 7 da Lei Maranhense, aqui questionado, seriam evidentemente ilegais, merecedores da censura jurídica, mas seriam objeto de exame em cada caso, podendo provocar até mesmo improbidade administrativa, porque descumprimento de uma lei específica, o que não é suficiente, no entanto, para a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs uma interpretação conforme a Constituição. A contratação temporária só poderia acontecer se, após 1 ano da abertura da vaga, não fosse realizado o concurso público, justificando assim o trabalho excepcional. Eu tinha, ministra Carmen Lúcia, chegado a uma proposição final ligeiramente diferente, que não brigarei por ela, desde que estejamos convencidos de que a ressalva esteja feita. Que eu estava dando uma interpretação conforme, eu vou ler só a parte final, no sentido de que as contratações temporárias referidas no artigo 2º, inciso 7º, somente possam ocorrer no prazo de 12 meses contados do encerramento do último concurso destinado a preencher os cargos cujas atribuições devam ser exercidas excepcionalmente por contratados temporários. Eu explico a minha razão. É que o dispositivo, na sua literalidade, diz assim: admissão de professores para o ensino fundamental, ensino especial, ensino médio e instrutores para oficinas pedagógicas e profissionalizantes, desde que não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. Fico com um pouco de medo de o sujeito simplesmente não promove o concurso público e diz que não tem, ou por interpretação conforme, ou por mera explicitação. Na emenda, posso fazer. Eu gostaria de dizer que desde que seja aberto o concurso público durante aquele prazo de contratação temporária. A relatora reajustou o voto com essa sugestão e, por maioria, os ministros julgaram parcialmente procedente a ação, ficando vencidos os ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. O plenário do Supremo também decidiu, por maioria, que alguns incisos de um artigo da Lei Complementar número 100 de 2007 de Minas Gerais são inconstitucionais. A norma permitia a titularidade de professores em cargos efetivos que mantinham vínculo precário com o Estado há mais de 5 anos,
possam ser lotados no Instituto de Previdência do Estado. Após um amplo debate, os ministros decidiram sobre a modulação da decisão. Quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam ressalvados dos efeitos desta decisão, primeiro, aqueles que já estejam aposentados. Segundo, aqueles que preencham ou que venham a preencher até a data da publicação da ata de julgamento deste julgamento, da publicação da ata deste julgamento, os requisitos para a aposentadoria. Terceiro, os que se submeteram a concurso público e foram aprovados para os respectivos cargos. Para os respectivos cargos. Foi aquela primeira esclarecimento feito pela ministra Carmen. E quarto, que evidentemente não atinge essa decisão a estabilidade, porque essa tem fundamento constitucional. Karina, a lei foi declarada inconstitucional no caso do Maranhão, mas houve a preservação de direitos adquiridos por alguns servidores. Direitos adquiridos, inclusive foi dado um efeito, o que a Corte denomina de efeito prospectivo dessa decisão. Então, havia uma lei no estado de Minas Gerais que previa para alguns servidores vinculados à área da educação a possibilidade de serem efetivados em alguns cargos públicos sem ter passado num concurso público. Isso é inconstitucional, os ministros declararam. No entanto, havia necessidade de se modular os efeitos dessa decisão para assegurar os direitos daquelas pessoas que ocuparam esses cargos e já se aposentaram naquelas condições que hoje é declarada inconstitucional. Então, os ministros acabaram modulando os efeitos desta decisão para garantir os direitos já dos aposentados, o direito adquirido a essa aposentadoria, já que eles acabaram ocupando esses cargos de boa-fé e não poderiam ser penalizados. E aqueles também que já preenchiam os requisitos para a solicitação dessa aposentadoria também terão preservados os seus direitos. Isso é o que a gente chama de direito adquirido. E os ministros deram um efeito prospectivo para essa declaração de inconstitucionalidade para dizer que a inconstitucionalidade da lei vale para daqui a um ano para aqueles cargos em que a lei preveja a realização do concurso público, mas que ainda não foi realizado. Então, eles poderão sim ser contratados, mas desde que haja o concurso e dê o prazo de um ano para que esse concurso seja efetivado. E no caso de concursos que estivessem em andamento ou com prazo de validade, o efeito da decisão do Supremo seria imediato, ou seja, tem que contratar nos termos da lei, não pode haver essa efetivação sem que haja o concurso público definitivamente. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio, em relação a essa modulação, ele ficou vencido. E o ministro Joaquim Barbosa também julgava a lei absolutamente inconstitucional. O ministro Marco Aurélio não modulava e o ministro Joaquim Barbosa modulava em menor extensão, mas acabou prevalecendo a vontade da maioria, conduzidos aí pelo voto do ministro relator, ministro Dias Toffoli. A lei de Minas Gerais é, portanto, inconstitucional. Essa questão foi bastante debatida, inclusive, na sessão plenária da quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, isso foi a quarta-feira. O plenário do Supremo, na quinta-feira, não aceitou denúncia contra o deputado federal Antônio Garotinho. Ele estava sendo acusado de crimes de difamação e injúria contra um deputado estadual do Rio de Janeiro. Uma denúncia contra o deputado federal Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, por suposta prática de injúria e difamação, foi o primeiro caso analisado. O procurador-geral da República explicou que o crime teria sido praticado em publicação de matérias no blog do parlamentar em 2011. A ofensa teria sido dirigida a André Lazzaroni de Moraes, hoje deputado estadual. Foram dias seguidos de inserção com essa intenção difamatória. O seu conteúdo ultrapassa, ao ver da acusação, e muito, os limites da imunidade parlamentar, do direito de crítica e de palavra. O advogado de defesa disse que a intenção de Garotinho com as mensagens não foi a de ofender, mas sim a de criticar. O texto do blog não trouxe rigorosamente nada de novo, nada que não houvesse sido noticiado anteriormente pela imprensa do Rio de Janeiro,
Eram fatos absolutamente notórios. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, considerou que não havia os requisitos para aceitar a denúncia pelo crime de injúria. Já em relação à acusação de difamação, a ministra entendeu que o parlamentar teria sim difamado a vítima. As afirmações reportam-se a fatos, em tese, ofensivos à reputação do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, indicando a sua associação para obtenção de vantagem ao crime organizado no Rio de Janeiro, notadamente a traficante de drogas com influência sobre comunidades daquele município. Em tese, tem-se, no caso, a meu ver, descrição de prática que pode corresponder a crime de difamação, que pressupõe, para concretização, na esteira da jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal Federal, aspas, a ofensa à honra, à reputação, aquilo que os outros pensam a respeito do cidadão, no tocante aos seus atributos. Fecho aspas, estou citando o inquérito 2503, relatado pelo ministro Eros Grau. Em princípio, a manifestação do denunciado teria extrapolado a mera crítica à conduta do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes. O exercício do direito de informação e crítica, no qual o denunciado busca enquadrar suas declarações, não permite a imputação de ofensas graves à honra de quem quer que seja, pessoa pública ou não. Necessário que, no exercício do direito de informação ou de crítica, sempre se mantenha a ética e o decoro, não podendo a liberdade de expressão justificar ofensa a outras pessoas. A divulgação anterior de notícias conexas aos fatos por órgãos da imprensa, como a revista Veja e o jornal Folha de São Paulo, expressamente citados pelo denunciado, não o isenta de responsabilização penal, se for o caso e se a tanto se chegar, se vier a ser recebida esta denúncia e julgada a ação penal. O ministro Teori Zavascki divergiu. Ele apontou falta de justa causa para receber a denúncia. Disse também que a imunidade parlamentar permite a livre expressão. Eu tenho uma enorme dificuldade de superar aqui a questão da imunidade parlamentar. E vou me ater à leitura da parte do meu voto nesse ponto. A definição do campo de proteção proporcionado pela cláusula constitucional prevista no artigo 53 da Constituição não se faz isolado e abstratamente, mesmo nessa fase de deliberação da acusação, mas sim já considerado o quadro concreto dos autos. A acusação trazida a julgamento não escapa da constatação de que tanto o denunciado como a suposta vítima são protagonistas políticos do mesmo meio, o Rio de Janeiro, onde são adversários notórios, o que contribui para a conclusão de que, ao reproduzir em seu blog pessoal as imputações já circulantes, ao que ficou demonstrado em importantes órgãos de imprensa, revista Veja, jornal Folha de São Paulo, contra a suposta vítima, ainda que as dirigindo, restringindo ou enfatizando, o acusado agiu, certo ou errado do ponto de vista moral, ligado ao exercício das suas atividades políticas, que desempenha vestido de seu mandato parlamentar, logo, sob o manto da imunidade constitucional solidamente prestigiada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo fora do recinto parlamentar. O entendimento do ministro foi acompanhado pela maioria. Ficaram vencidos a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e os ministros Rosa Weber e Marco Aurélio. Em seguida, o plenário analisou uma questão de ordem referente à ação penal 536. A AP é contra o ex-deputado federal Eduardo Azeredo, acusado de lavagem de dinheiro e peculato. Os ministros teriam que decidir se o caso seria ou não julgado pelo Supremo após a renúncia do cargo de Azeredo no mês de fevereiro de 2004. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs que o Supremo crie uma regra geral objetiva no sentido de estabelecer critérios para esses casos. Submeto ao plenário as duas proposições que se seguem. A partir do presente julgamento, se o parlamentar renunciar ao mandato após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para processar e julgar a ação penal não será afetada e continuará a ser da Corte. B. Como tal entendimento
importa em mudança substancial da jurisprudência do tribunal na matéria e, por consequência da norma atualmente vigente, o novo entendimento não se aplicará à presente ação penal, que deverá baixar ao juízo competente de primeiro grau, já aparelhado o processo para a prolação da sentença. O plenário do Supremo Tribunal Federal, a partir desta proposta, por maioria, decidiu que a ação penal 536, ajuizada contra o ex-deputado federal Eduardo Azeredo, deve ser encaminhada para juízo de primeira instância em Belo Horizonte. E interessante a gente observar que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando propôs que baixassem os autos para que fosse prolatada a sentença por esse juízo criminal lá em Belo Horizonte, ele fez uma ressalva no plenário, inclusive, de que não haveria o risco de uma iminente extinção do processo em razão da prescrição, porque o processo já estaria todo aparelhado para que ele pudesse proferir o seu voto, em seguida o revisor, mas diante da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, declinando da competência do Supremo em razão dessa renúncia do deputado federal, haveria, não é, talvez uma certeza até de que tempo suficiente o juiz de primeiro grau teria para poder analisar todas as provas carreadas nos autos e aí proferir a sua sentença sem que desse prazo pudesse ocasionar a extinção da pena em razão da prescrição. E nesse julgamento também, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez a proposta de criação, de estabelecer um critério objetivo para esses casos de declinação ou não da competência do Supremo, ficou prometido para uma outra ocasião o plenário do Supremo se debruçar sobre essa questão diante da proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, isso é um tema que pode ainda ser retomado no plenário na outra semana, enfim, a qualquer momento, para se criar esse ponto objetivo para aferir a partir de que momento o processo continua no Supremo, mesmo deixando de ser parlamentar federal, ou haverá a declinação dessa competência para o juízo de primeira instância. Um ponto bastante debatido e houve justamente a colocação da necessidade de se fixação de um parâmetro bastante claro com relação a isso. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso faz a proposta que um bom momento seria o momento da aceitação da denúncia. Isso. Questão que ainda vai ser debatida e isso sendo feito em plenário, nós vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário, claro, aqui também no Plenárias. E ainda com relação a outro processo que vimos, Karina, as acusações contra o deputado Antony Garotinho foram feitas pelo Ministério Público na forma de denúncia. Mas são crimes contra a honra. Não seria, em tese, o caso de apresentação de uma queixa-crime, já que seriam crimes de natureza privada? Essa é uma dúvida que o acadêmico, talvez que tenha nos acompanhado, ele pode ter ficado nessa dúvida. Existe uma súmula aqui no Supremo Tribunal Federal, a súmula 74714, que fala da legitimidade concorrente, tanto com relação à vítima, que pode apresentar essa queixa-crime, se na sua concepção tiver a sua honra ofendida, e aí a gente tem os crimes de calúnia, injúria e difamação, envolvendo Antony Garotinho, eram os crimes de injúria e difamação. Ou pode também ser proposta uma denúncia pelo Ministério Público, daí a legitimidade concorrente, quando se tratar de matéria ofensiva à honra de funcionário público em exercício das suas funções. Como as supostas ofensas teriam sido provocadas por Antony Garotinho contra um deputado estadual, daí a legitimidade para o Ministério Público promover a denúncia, mesmo que estando envolvido crimes contra a honra. Então, trata-se de uma legitimidade concorrente que está previsto na súmula, não vinculante, mas uma súmula que denota o entendimento do Supremo Tribunal Federal, súmula número 714 do Supremo Tribunal Federal, falando dessa legitimidade. É um debate interessante também, né? No caso, não é um debate porque não houve nenhuma polêmica com relação a isso, mas uma questão interessante também a ser colocada para os nossos telespectadores amigos da TV Justiça. Tem uma outra questão também interessante, que foi na conclusão do julgamento do que se denomina aqui inquérito. Então, os ministros estavam analisando se receberiam ou não a denúncia para transformá-la em ação penal e julgá-la procedente ou improcedente. Nessa fase do recebimento ou não da ação penal, os ministros decidiram que não deveriam receber essa denúncia. Então, na verdade, seria um ponto final no inquérito. Mas eles
Como na semana passada também utilizaram dessa mesma técnica, aplicaram o artigo 6º da Lei 8.038 de 90, que trata dessas ações, do trâmite dessas ações originárias aqui no Supremo, para julgar improcedente já a ação penal. Mas não era inquérito? Nem transformou em ação penal e já julgou procedente? Quando não se precisar formular mais provas para poder chegar-se à conclusão, pode-se julgar, quando da discussão sobre o recebimento ou não da ação penal, é como se eles já tivessem recebido a ação penal, mas já julgado improcedente numa tacada só. Então, eles aplicaram esse artigo 6º e julgaram improcedente, portanto, as acusações feitas pelo Ministério Público dentro dessa sua legitimidade concorrente prevista na súmula 714 do Supremo. Fechando, portanto, a semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, e também nós encerramos por aqui o nosso programa Plenárias de hoje. E, como sempre, é claro, a gente já tem encontro na semana que vem, né, Karina? Encontro marcado quarta e quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.